Tartarugas Café apresenta o retorno da série Lendas Inventadas. As lendas dos três mundos invisíveis. O princípio da vida e a repartição dos mundos. Quando o Criador encontrou-se sozinho e cercado pelo nada, decretou que todo aquele espaço infinito deveria ser habitado por algum tipo de vida. Primeiro, deu origem às esferas flamejantes colossais, que ulteriormente chamariam-se estrelas. Depois, grandes massas de terra e água, chamadas de planetas. Entre eles estava a Terra, onde deu vida a formas estranhas que podiam mover-se de forma autônoma e consciente. Os animais. Estes, entretanto, viviam de forma instintiva e a replicar diariamente os comportamentos que lhes eram apenas o suficiente para a sobrevida. Isto posto, resolveu criar um ser à sua semelhança, que pensa e inventa, não seguindo padrões robóticos de comportamento. A este ser deu o nome de humano. Para que todas as criaturas na Terra se multiplicassem, dividiu-as em duas metades. Aos humanos, chamou a metade mais forte e dominante, homem, e a mais inteligente e circunspecta, mulher. Passou deste modo a originar cada vez mais vida. E foi em uma dessas novas criações que deu origem a outro ser semelhante a si, sem, contudo, dividi-lo em metades. Dividiu com eles seu próprio esplendor. Este foi o surgimento primordial dos guardiães da luz. Assim como o homem, eles eram seres perfeitos e sem mácula, não possuindo a ciência do bem e do mal. Isto, no entanto, estaria prestes a mudar de forma amarga. Vivendo no Jardim das Maravilhas, uma terra onde não há pecado e a opulência da vida eterna reina, o homem era feliz com sua mulher e seus companheiros, seres vivos de todas as espécies. Todavia, eles jamais tiveram a opção de decidir por si próprios se queriam estar ali. O Criador, não desejando ter para si máquinas sem emoções, introduziu a criação, uma fonte onde escorria a ciência do bem e do mal. Ele ordenou que o homem poderia comer de todos os frutos e beber de todos os rios e lagos, mas que a fonte jamais deveria vir-lhe ao pensamento. A desobediência, dizia, poderia gerar a morte, o fim de sua vida feliz e o distanciamento da figura do próprio Criador de sua mais bem-amada criação. Entre os leões, Erebus, o leão da juba mais escura entre os de sua espécie, possuía em suas habilidades uma rara astúcia. E isolado, sentia-se mais confortável longe dos outros animais, vivendo serenamente dentro de uma caverna que, coincidentemente, fora construída contiguamente à fonte do bem e do mal. Por vezes, o Criador ordenava ao ser humano que lhe fosse buscar e temia que a solidão lhe corrompesse a alma e introduzisse o pecado ao mundo. Maia, a primeira mulher da história, certa vez foi colher frutos e mais uma vez convencê-lo de se juntar aos saraus da vida no jardim. Erebus, então, usou de sua astúcia para enganar a mulher, alegando que a fonte, na verdade, transformaria ela em um ser de natureza tão imane quanto o próprio Senhor de tudo. Ludibriada, Maia bebeu da fonte, por pensar que poderia ser como aquele que tanto amava, sendo a primeira criatura a conhecer virtude e pecado. Pater, o primeiro homem, não precisou sequer ser enganado pela astúcia. O torpor da paixão por sua esposa, pelo aceitar sua oferenda, sem questionar sobre o que iria consumir.
Criador injuriado, amaldiçoou o homem, a mulher e, principalmente, a descendência de Erebus, que seria condenada a viver eternamente nas cavernas caliginosas do mundo, até que o próprio Criador viesse buscar a alma do último deles. Contudo, não apenas essas criaturas foram malditas por seus próprios erros. Se o mal atinge as pessoas mais comuns, que são preponderantes, ele certamente atingirá as mais insólitas que, cercadas de outras que lhes reiteram seus poderes, corrompem seus próprios corações ao viver de forma leviana, sem ter a ciência de suas condições de criaturas corruptíveis. Alguns guardiães da luz, liderados pelo orgulhoso guerreiro Elindros, questionaram suas posições como seres abaixo de Deus e se rebelaram. Derrotados, voltaram para a terra, com a promessa de trazer tormento ao homem em vingança contra o Criador. Assim, sendo os primeiros seres que caíram da luz para a escuridão, seu brilho fora-lhes tirado. Nasceram então os espíritos das trevas. Quando tudo isso aconteceu, o Criador decidiu criar um arauto, que também serviria como servo idôneo para os cuidados ao universo. E Avarcoda foi a mais poderosa criação de Deus, que havia cumprido a promessa a Pater Maia de que, caso o pecado viesse ao mundo, se afastaria dele. Sua primeira instrução foi a de repartir o mundo para que as raças feitas à sua semelhança não desafiassem uma a outra e transformassem a ordem natural em um profundo estado de anarquia. Os guardiães da luz, por exemplo, com seu senso de justiça completo, poderiam impor através do medo a elevação moral que desta forma jamais seria alcançada. Se isso acontecesse, os espíritos das trevas, surgindo como libertadores, enganariam o homem, o ser mais frágil dentre os grandes, a lutar do seu lado, seguindo o caminho do mal e padecendo nas mãos de tiranos que na verdade os odiavam. Quando a moral e a ética não são trabalhadas com todo o esforço do convencimento, não geram frutos e levam o homem ao caos. Para separar as raças umas das outras, com o escopo de manter a ordem natural da vida, Yavarcoda cindiu os conceitos de vida e morte, usando essa cisão como base para repartir o mundo desta maneira. O primeiro mundo seria, na verdade, o mundo original preservado. O conceito de matéria foi criado, e o plano físico seria governado pelo ser humano, que estaria no topo da cadeia alimentar sobre os animais. Os vivos deste mundo passam o tempo de forma finita, já que, se eternos, não teriam ciência de seu fim e não aprenderiam a dar valor ao próprio ato de viver. Ademais, a morte por meios naturais é imanente àqueles que carregam em sua natureza a dualidade do bem e do mal, porquanto desobedeceram às ordens do Criador e ele se distanciou do homem. Contudo, a morte física não acarreta no fim da existência humana, sendo o apanágio próprio da descendência de Pater. Sua alma pode migrar para os outros mundos, ou até ficar na própria Terra, como vida invisível, caso tenha permissão do arauto para resolver os próprios problemas ou servir a propósitos maiores. O segundo mundo, o paraíso, lugar de beleza singular e resplendente, é reservado àqueles que seguiram as sendas da beatitude em vida. É guardado pelos antigos guardiães da luz, que conservaram incólume sua perfeição e decidiram lutar pela proteção dos ditames do Criador. Sua existência assegura que a humanidade possa caminhar para o bem e transformar o mundo no melhor. Todavia, esses espíritos podem ser mortos, assim como os humanos que vêm da Terra, sendo essa morte um verdadeiro fim da existência. Sendo o lugar mais belo do mundo, com suas cores vivazes,
luz externas e harmonia plena, a tristeza não pode existir e as almas dos mártires e dos probos de nosso plano reinam perenemente em júbilo. O terceiro mundo, ou umbral, é um lugar horrendo e mórbido, onde há somente escuridão e desespero anímico. As almas dos criminosos e dos desonestos, aqueles que trilharam as sendas da maldade, são atormentadas por seus próprios vazios e vivem sob jurisdição perpétua da tirania dos espíritos das trevas. Estes são os rebeldes comandados por Elindros, que abandonaram sua luz em busca de uma igualdade inalcançável e agora atormentam um homem a quem tanto invejavam. Sua existência, dado o contexto, assegura a sobrevida do mal na Terra e a transformava naquilo que desejavam. Um dia, Yavarcoda percebeu que alguns humanos não seguiam as veredas do bem ou do mal, criando assim um conceito inédito de neutralidade. Após consultar a sapiência total do Criador, fora aconselhado a criar ciclos de reencarnação para tais consciências, a fim de que durante alguma dessas vidas seguisse um dos caminhos pertencentes à dualidade e selassem seus próprios destinos. Um dia, o arauto percebeu fortuitamente que no momento em que revelava os propósitos divinos aos homens, o fazia através de experiências sensoriais sobrenaturais, tais como visões e arrebatamentos, o que a miúde causava estarrecimento e confusão dentre os homens, com alguns casos em que isso atrapalhou as ações do próprio arauto. Destarte optou pela criação de um novo conceito, materializado na formação do mundo onírico. Este plano deveria ser ligado à razão, emoção e pensamento do ser humano. Deveria ser acionado sempre que cerrassem os olhos ou abalados pelo tédio da vida comum, devaneassem. Isto significaria que a ligação entre os dois mundos seria ativada nesses instantes em que o corpo dorme, e o arauto o usaria como artifício para revelar o que quer que compreendesse como necessário para sua própria interferência ou do Criador. Yavarcoda, no entanto, compreendia que a complexidade da imaginação humana e sua puerilidade poderiam ser a causa de uma perda de controle, com muitos seres defeituosos sendo criados e passando a ameaçar a distinção natural da lógica criacional. Este mundo é, portanto, norteado por um único princípio: a falta de lógica ou congruência do processo de originação de uma vida. Nele, os seres mais estapafúrdios, resultado de fusões entre os devaneios dos homens de todo o mundo físico, poderiam existir sem trazer distúrbios para o cosmos. A primeira espécie a viver nesse mundo foi a dos homens alados, que receberam o novo rei de Yomandi, Devi, nos tempos presentes. Foram eles que colonizaram o Vale de Eterna e ergueram os muros e pilares que dariam origem à mais nobre cidade que os quatro mundos poderiam ter a honra de receber. Yomandi, a cidade eterna, viveu no surgimento de seu mundo e vive perpetuamente, tornando-se um verdadeiro pilar para a preservação da vida como a conhecemos hoje, após ulteriores conflitos entre o bem e o mal.